Olá a todos! Estamos a continuar a nossa série de conversas, estados espirituais, conosco o Dr. Lightman. Dr. Lightman, olá a todos! Eu recolhi perguntas de estudantes mais avançados que estudam connosco há pelo menos 6 meses ou mais. Estamos depois do feriado de Rosh Hashanah, antes do feriado de Yom Kippur, e sabemos que tudo isto são estados espirituais. Todos os feriados, todas as festas são estados espirituais que a pessoa alcança através do seu próprio trabalho, por um lado. Por outro lado, nestas datas existe uma espécie de despertar, uma espécie de iluminação. Portanto, se pudesse explicar que tipo de estados são estes? Dr. Lightman, a questão é que nós estamos num campo de luz. Não é uma luz normal, é uma luz espiritual. A qualidade do amor, a qualidade da doação, a qualidade da vida. Michael, podemos chamar de energia? Dr. Lightman, sim, pode chamar de energia, mas não é energia física. É energia para todos os tipos de existência. E, portanto, nós estamos neste campo de luz e esta luz emana, muda, opera em nós. E pela sua constante mudança e influência, cresce-nos, educa-nos, faz com que sejamos mais complexos. E desta forma avança-nos. Esta é a nossa evolução espiritual. A evolução física acontece da mesma luz, mas a um nível diferente, num nível mais inferior. Agora, há uma correlação entre o nível espiritual e a luz que opera em todo o espectro da criação, inanimado, vegetativo, animal, pessoas, as nossas qualidades, estados, níveis, sobre os quais estudamos na sabedoria da Kabbalah e também aprendemos como os concretizar, como os começar a sentir, como trepar os níveis. E portanto, tudo isto está numa espécie de interdependência, num determinado ciclo que chamamos ano, e junto com isso muda a influência da luz sobre nós e a luz circundante. E portanto, no nosso mundo também celebramos de forma simbólica em relação aos mundos espirituais, onde estes estados são efetivamente concretizados. No nosso mundo celebramos datas diferentes. São dias, semanas, embora semanas não existem no mundo. À nossa volta, um mês existe um ano. É a Terra à volta do Sol, o ciclo da Terra à volta do Sol. Mas uma semana não. Mas dias e todos os outros tempos que mencionamos, todos acontecem como influência da força superior, da luz, que muda tudo à nossa volta. E junto com isso também muda o nosso trabalho e o nosso mundo físico. Portanto, no nosso mundo físico podemos comemorar diferentes datas, ou seja, a correspondência do nosso mundo ao mundo espiritual. Agora, no nosso mundo, estas datas acontecem de forma automática, de acordo com os movimentos do Sol, da Lua, da Terra. E no mundo espiritual, estas influências acontecem apenas graças ao homem. Na medida em que o homem, através das suas ações, anseia para maior equivalência de forma, maior semelhança com o Sol, a Lua, a Terra, espiritualmente falando, claro. E este é o significado de todos os feriados, chamados Moadim em hebraico, e os acontecimentos no nosso mundo. Se, por exemplo, pegássemos no Rosh Hashanah, o novo ano judaico, significa que
365 dias, um ano. Quando nasceu Adão, o primeiro homem, o sistema que nos integra, e Dr. Lightman, a primeira pessoa que nasceu espiritualmente no nosso mundo, não fisicamente, porque fisicamente as outras pessoas já existiam há centenas de milhares de anos antes disso. Estamos a falar da primeira pessoa entre elas que alcançou o nível espiritual. E que, portanto, por causa disso, foi chamado de Adão. Ele realmente alcançou espiritualmente, ou seja, há 3.700 e poucos anos antes. E ele foi chamado de Adão, porque em hebraico significa ser semelhante a, e portanto ser semelhante ao superior. Ele alcançou um determinado nível de qualidades, Dr. Lightman, certo? E portanto existiu esse momento. E portanto está a dizer que agora cada um de nós também precisa de se tornar esse Adão. E isso já se relaciona com o meu estado espiritual. E a pergunta é como? Hoje quero revelar essa força. Ou seja, existe um determinado estado. O que é esse estado? Dr. Lightman, para revelar essa força, não é algo que possamos fazer como Adão fez ou as pessoas que lhe seguiram. Embora imediatamente depois disso eu tivesse começado a desenvolver um método para alcançar a força superior e até escrevi um livro chamado Raziel Amalach, o anjo Raziel, e foi assim que continuou durante um período de tempo com Abraão, etc. Portanto, toda a sabedoria, chamada a sabedoria da Kabbalah, que realmente significa recepção, como receber, como revelar essa força superior chamada Criador, enquanto ainda vivemos neste mundo. Portanto, estamos a falar da evolução, vemos que no nosso mundo os nossos desejos desenvolvem de estados muito básicos, inanimados, comida, sexo, família, segurança, para desejos de riqueza, poder. E depois apareceu, há alguns séculos atrás, o desejo de conhecimento, e portanto a pessoa alcança os desejos de alcançar o propósito da vida, então desperta nele a vontade de ser Adam. E então precisa de cultivar dentro dele o nível de homem, Dr. Lightman, certo? Então quando o desejo aparece na pessoa, podemos chamar isso um novo ano, o Rosh Hashanah. Dr. Lightman, bem, não só quando o desejo aparece na pessoa, mas quando é concretizado pela primeira vez. E então é considerado que o nível de homem nasceu na pessoa. E o que é Eva? Eva é o desejo de acordo com o qual ele alcança o Criador. Então, e quem é Adão, Dr. Lightman? Essa é a parte masculina e a outra parte é a parte feminina. E precisamente nesta conexão entre as partes masculina e feminina aparece a concretização do Criador. Michael, então, quando o desejo aparece, está sempre dividido entre Adão e Eva, esquerda e direita. Disse que o Criador é força sem matéria. E a matéria precisamos de dar nós próprios, criá-la de alguma forma por nós próprios. Que tipo de regras aparecem aí? Leis. Dr. Lightman, força sem matéria é o Criador. E essa força reveste-se na matéria e é uma forma de desejo, de acordo com a lei da equivalência de forma com o Criador. Então é como se se tornasse material, embora não seja, é apenas o desejo do homem que se torna semelhante à qualidade da recepção e que se torna como a qualidade da doação, semelhante a ela. E portanto, Adam é composto destas duas qualidades: a qualidade do desejo de receber, que faz uma forma externa de si próprio, que é o desejo de doar. Real, o que é que significa que essa força se torna revelada de acordo com leis específicas? Dr. Leitman, porque estas são duas forças que interagem entre elas neste mundo, Adão e Eva, e que desta forma são compostas deste sistema, consistem este sistema chamado Adão, que consiste de duas partes, a parte feminina, que está incluída como substância, e formata esta substância em equivalência de forma com o Criador, e portanto é verdadeiramente chamado Adão.
Michael, bem, de alguma forma isto está claro. E isto é algo que cada um de nós precisa de fazer. Mas quando começamos a celebrar o feriado de Rosh Hashanah, na mesa temos produtos claros, símbolos claros, chamados simanim em hebraico, sinais. E portanto a pergunta é porquê? De onde vem a cabeça do peixe, a romã? Porque comemos cenouras, etc. Eu não vou passar por todos os símbolos, mas quero saber de onde é que vem. Dr. Lightman, isto são tudo como se fossem pistas acerca do novo ano, que esperamos que seja bom e bem-sucedido, e que sejamos ainda mais bem-sucedidos na nossa realização do Criador, que está a ser revelado, e uma conexão maior entre nós. E, portanto, pedimos que Ele nos dê a intenção correta, desejos, que sejamos capazes de nos aproximar uns dos outros e na conexão entre nós sejamos capazes de o revelar, porque o Criador é revelado nas boas conexões entre as pessoas. E é por isso que é chamado a cabeça do ano, Rosh Hashanah. Sim, Rosh, cabeça, porque é o que consideramos ser a cabeça do ano. Ou seja, que o principal é a conexão entre nós, na qual o Criador está revelado. E gostávamos que isso se tornasse a nossa cabeça. E portanto é que comemos a cabeça do peixe, do Triton, certo? E então, e qual é a conexão? Já agora, peixe não é carne, não é vegetais, é algo neutro. Como se não estivesse relacionado com o nosso mundo. Aí vem totalmente da água, porque a água é Hassadim, a luz da misericórdia, é isto que representa. E peixe é aquilo que cresce nessa luz da misericórdia, na luz do bem. Portanto, os cabalistas não escolheram simplesmente a cabeça de peixe por escolher. Dr. Lightman, certo, claro que também podemos pegar na cabeça de uma vaca, mas a questão é que a cabeça do peixe representa melhor, por um lado, cabeça significa que é a cabeça do ano, que gostaríamos de mencionar aqui, que agora gostaríamos de nos elevar a um novo nível, a um caminho novo. E também existem tais costumes que podemos comer qualquer cabeça. Mas para quem é, para as crianças ou coisa, claro, temos que fazer algumas mudanças dentro de nós, mas por que comer a cabeça? Dr. Lightman, quando queremos passar determinadas leis, transformamos-las em costumes. E costumes nacionais. E acrescentamos a eles alguns sinais. E eles são preservados e passados de geração em geração. Então, estamos a falar da luz de Hassadim, da luz de Rohman, não obtemos nada como resultado. Se a pessoa não tem qualidades correspondentes, não o vão manter. E, portanto, isto é como, para poder manter o significado interno, preservá-lo, os cabalistas revestiram-no de determinado material, determinadas manifestações. Sim, é por isso que comemos cenouras, que simbolizam o bem. Mergulhamos a maçã no mel para que tenhamos um ano doce. A romã, porque representa os 613 desejos que temos que corrigir, de recepção para doação, corrigir o nosso ego. 613 desejos egoístas em desejos altruístas. Ou seja, estes são tudo sinais. E na sabedoria da Kabbalah, o que aprendemos, na sabedoria da Kabbalah não prestamos atenção à cenoura em si própria. É costume comer beterraba. Ou seja, porque queremos lesalek, da palavra lesalek, livrar-nos queremos livrar-nos dos problemas dos sarilhos. Completamente certo. E é por isso que as tradições nacionais são passadas de geração em geração. Apesar dos cabalistas terem colocado um significado mais profundo nelas, não podemos pôr de lado estes costumes nacionais, damos-lhes valor, é assim que as tradições se passam de uma geração para a geração seguinte. E o principal não é passar a tradição, o principal é o que estes hábitos, para onde é que eles apontam? Eles apontam para um significado muito profundo e elevado. E é por isso
que temos que os continuar e concretizar. Então o cabalista preenche o desejo de receber com a intenção para ele próprio e neste mundo para passar para os outros a correção. Ele mergulha a maçã, que simboliza o desejo de receber, mergulha no mel para ter a intenção correta. E o que recebemos é uma espécie de semântica. Dr. Lightman, certo. São símbolos externos, nada mais do que isso. Portanto, não vale a pena olharmos para a ação física, mas o que temos que compreender é o que é que esta pessoa deseja. Por assim dizer, que é através do fruto daquela árvore que tirou a pessoa do nível espiritual de propósito, agora com a ajuda de mitigação e julgamentos, ao mitigar com a ajuda do mel, a inclinação ao mal do homem fica mitigada e tornamos-la em algo doce e bom, e nesse nível eleva-se ao nível da sua correção. E então passam 10 dias, são chamados os dias elevados, e alguns dias mais tarde começa Yom Kippur, o dia da expiação, do arrependimento. O que é que acontece nestes 10 dias de correções? Estou a falar acerca da correção do homem. Dr. Ottman, a pessoa avança nestes 10 dias, examina-se a si próprio. E por que é que estes dias são chamados os dias terríveis? É assim que são chamados em hebraico. Dr. Ottman, terríveis porque têm de determinar como é diferente do Criador, como não é semelhante ao Criador. E aí expressa a sua preocupação por cumprir as leis espirituais de equivalência de forma com o Criador. Michael 10 é por causa das 10 Sefirot, totalmente certo. E cada qualidade examina quão diferente é do Criador, totalmente certo. E quando a pessoa examina, totalmente a pessoa deve fazê-lo e faz. E a pessoa que não está na espiritualidade? Bem, então, para ele, fica no nível corpóreo. Para ele é algo ao nível corpóreo, como costume, e pede para ter um bom ano. E depois vem o Yom Kippur, o dia do arrependimento. Por que é que se chama Kippur? O que é esta palavra? Kippur significa arrependimento. Purim, tal como o dia de Purim. E Purim vem da palavra Pur, que significa uma sorte, ou seja, destino. E, portanto, Yom Kippur mostra todas as nossas transgressões que precisamos de corrigir e gradualmente corrigimos até ao Hanukkah. De Yom Kippur até ao Hanukkah, corrigimos os chamados vasos de recepção, corrigimos a qualidade para a qualidade de recepção em nós e depois de Hanukkah até Purim também corrigimos a qualidade da recepção para que seja para doar e então alcançamos o feriado de Purim. Michael, e nesse dia é suposto fazermos restrições em certas coisas, não usar pele de animais, etc. Doutor Adriano, porque descobrimos em todos os nossos desejos qualidades egoístas e, portanto, não os podemos usar. E, portanto, todos estes desejos que normalmente usamos para nos beneficiar, para nos vestirmos, para nos alimentarmos, não podemos usá-los. Portanto, está em concordância com a restrição que acontece na sabedoria da Kabbalah, que não podemos receber para nós próprios. Dr. Eitman, certo? Há 5 tipos de restrições porque o nosso desejo egoísta consiste em 5 níveis. Então, em forma semântica, Dr. Eitman corresponde a comida, bebida, roupa, etc. E porquê que é proibido usar pele de animais, Dr. Leitman? Porque vestuário, levus, significa que já temos um vaso, que já temos uma determinada correção, e então podemos revestir com este tipo de vestimenta, e então como descobrimos que todos os desejos são egoístas, não podemos fazê-lo. A restrição, estas restrições existem para não usarmos desejos não corrigidos.
Então, o cabalista, no seu progresso espiritual, faz uma restrição dos seus desejos, examina-se e tenta agir de acordo com isso. E no nosso mundo, de forma semântica, existem estas 5 restrições e as pessoas que não estão no processo espiritual também os cumprem, e então é como se aderissem ao processo, tornar-se parte deles, pelo menos nesse nível. Completamente certo, no nosso nível, enquanto costume. Senão não passaria de geração para geração da nação, e os cabalistas estariam a fazê-lo, os que compreendam, e o fariam. E portanto os cabalistas fariam-no talvez não na mesma data, talvez não na data do calendário, não tinham calendários naquela altura, mas falo-iam quando estivessem naquele estado. Michael, e porquê que o cabalista pede por perdão? Dr. Lightman, o cabalista pede que o Criador o ajude a sair dos limites do seu ego. E não há outro pedido a fazer. Podemos voltar-nos para o Criador apenas de 2 formas. Uma é com gratidão, por recebermos este tipo de trabalho especial, e o outro é agradecer, voltar-nos para Ele com um pedido. Um pedido por força para nos elevarmos a um nível mais elevado, ao nível da doação. Existe outra pergunta aqui de um estudante. Na véspera do feriado temos este costume chamado caparrote. Parece uma coisa muito estranha. Pegamos num galo e andamos com ele à volta da nossa cabeça. Hoje todas as instituições de direitos dos animais provavelmente sentem. Dr. Leitman, a questão é que os costumes, e podem olhar para as outras religiões também, parecem assim loucos para nós hoje, por assim dizer. Mas o que é que podemos fazer? Nós estamos a falar do ponto de vista cabalístico. Naturalmente, do ponto de vista cabalístico, tudo acontece no nível espiritual. Não é que peguemos num galo e que o cortemos. Então, o que é caparrota, redenção? Naturalmente, que significa que a pessoa, em vez dela própria sacrificar esse galo, imagina-se como o galo, mas tudo num nível muito mundano. Na verdade, não é suposto ser dessa forma. Há costumes melhores em que desejamos ser escritos no livro da vida. Também há um problema. O que é isso, o livro da vida? Está certo? Quem o escreveu? Onde está? O que é? Bem, isso é tudo alegórico. O livro da vida é como se fosse o livro da vida. A luz superior escreve todas as ações da pessoa, as boas ações, ou pelo contrário, são escritas na medida em que a pessoa quer usar a luz para a sua correção, para ser como a luz, como o Criador. E, portanto, a pessoa, ao longo de todo o ano, ao longo de toda a sua vida, escreve todas as suas ações, atraindo a luz superior para a sua correção. São boas ações, e quando não atraímos a luz superior, são chamadas como más ações. Michael, existe uma opinião que diz que a forma como cumprimos o dia de Yom Kippur é como vamos viver o resto do ano. Há algum impacto na nossa vida do dia a dia? Dr. Lightman, na verdade, não há nada no nosso mundo que influencie o mundo espiritual. Apenas a nossa atitude uns para com os outros. E está escrito desta forma que apenas a nossa atitude uns para com os outros é algo que o Yom Kippur não corrige, mas que o homem tem que corrigir. Portanto, então o Criador pode perdoar todos os nossos pecados nesse dia, Dr. Leitman, para além da nossa má atitude uns para com os outros. Isso é algo que o Criador não perdoa. Dr. Leitman não o pode fazer. Estes são sistemas mais elevados, sobre os quais o nosso mundo, o nosso universo são feitos. Na real, então, quanto mais próximos estamos uns dos outros, mais próximos estamos do Criador? Dr. Altman, certo. Ele também escreve que Yom Kippur não é acerca de aviso, mas é um nível muito sublime, uma celebração. Dr. Altman, claro, é um feriado, pessoas vestem-se de branco, celebram
porque é o feriado. É o feriado do arrependimento. Ou seja, com a ajuda do escrutínio, fazer o escrutínio dos nossos problemas e pedir a sua correção, corrigir-nos. Que não fizemos o que precisamos de fazer através do nosso pedido, podemos corrigir este estado em que podemos agir de forma correta. E por que chorar? Doutor Altman, não é chorar. Temos que pedir e ficar alegres por termos a possibilidade de nos voltarmos para o Criador e termos a força que Ele nos dá para sermos melhores. Bala Sulam, o maior cabalista do século XX, diz que não há momento mais feliz na vida da pessoa quando ele se desesperou da sua força, ou seja, que já tentou tudo e só tem uma coisa a fazer, que é voltar-se para a força superior, e isso é considerado a verdadeira celebração e a salvação. O tratamento no melhor estado possível, porque precisamente quando se volta para a força superior, que o alcança e faz o que ele pede. Então, apenas quando temos problemas é que nos podemos voltar para a força superior. Não, quando nos sentimos bem, Dr. Leitman, o que é que lhe pode pedir quando se sente bem? Michael, agradecer-lhe alguma coisa. Mas as pessoas normalmente pedem quando se sentem mal. Dr. Leitman, somos egoístas, é assim que funciona. Temos também uma tradição interessante de ler a história do profeta Jona. Fala da responsabilidade do povo de Israel, ou seja, aqueles que anseiam a realização espiritual, a sua responsabilidade de se corrigirem, de passar tudo para os outros. Em suma, de que é que fala esta história? Dr. Altman, é a história de um profeta chamado Jona, que o Criador diz-lhe para ir ao povo de Nínive para os salvar, para pedir que eles saiam do seu ego. Todos eles têm estados bastante difíceis entre eles, e Jona não queria ir lá, Yoná. E então tentou fugir. Meteu-se num navio e fugiu para o mar. E o Criador trouxe uma tempestade, o navio naufragou e estava perto de se despedaçar. Os marinheiros começaram a procurar quem era o responsável e, eventualmente, encontraram Yoná, que estava a dormir lá no fundo, no porão do navio, a dormir calmamente, e perguntaram-lhe como é que pode estar tão calmamente se estamos a naufragar. Ele disse, é por minha causa. Querem que a tempestade pare, atirem-me ao mar. E eles não queriam fazê-lo, mas não havia nada mais para fazer. Talvez fosse a única coisa que realmente o salvasse. E imediatamente o mar acalmou. Um grande peixe, como uma baleia, suponhamos, engoliu Yoná, e trouxe-o para a terra. Quando ele alcançou a costa, estava perto dessa cidade, da cidade de Nínive. Era uma cidade muito grande. Ele chegou lá e começou a fazer aquilo que o Criador lhe tinha dito, que precisava de pedir às pessoas que se tornassem justos, transformar as pessoas em justos, ou seja, inverter as suas más relações em boas. E portanto ele não podia fugir disso. Dr. Lightman não podia. E o homem nunca será capaz de se escapar do Criador, obviamente. E qual é a conclusão para nós, as pessoas que estão a estudar Kabbalah? Dr. Lightman, a pessoa tem o seu destino para fazer certas boas ações no mundo e precisa de as fazer e não fugir delas. E é por isto que o dia da expiação, que o Yom Kippur simboliza para nós e que faz parte da Torá, que lemos o livro de Jonah. Então a conclusão é que existe o plano da criação e este desejo de correção foi despertado na pessoa, começou o processo e não podemos fugir. Se não agora, então daqui a algumas centenas de anos, de uma forma ou outra, vamos voltar para corrigir isto. No tratamento certo. Que é a correção das relações entre as pessoas para que o Criador possa ser revelado ali. Dr. Altman, certo? Michael, ok? Muito obrigada. Estados espirituais. Tudo do melhor. Até à próxima.